Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast RK. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito importante ao nosso condomínio. Essa semana teve uma reunião com nossa equipe aqui, a nossa diretoria, que é o nosso síndico Avelino, subsíndico Licurgo e o presidente do Conselho Consultivo, senhor Paulo. Eles estiveram na TerraCap sobre uma decisão não. Ainda está tendo uma conversa sobre o processo de regularização do nosso condomínio. E hoje a gente vai tratar justamente sobre esse tema. Boa tarde, Avelino. Boa tarde, doutor Paulo. Licurgo, muito bem-vindos mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. E vamos lá falar um pouquinho dessa reunião que vocês tiveram então com a TerraCap. Sim, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade da gente esclarecer aqui essa questão que com certeza é um ponto de maior preocupação de todos nós. Antes de a gente falar dessa reunião especificamente, eu gostaria de fazer só um pequeno relato, uma retrospectiva em relação a esse processo de regularização, que está havendo um vínculo entre a regularização e a questão da sentença, e são coisas distintas, embora tenham influência uma coisa sobre a outra. Nós fizemos uma assembleia recentemente, abordamos essa questão com detalhes, mas nem todos tiveram a oportunidade de participar, naturalmente. Então é bom a gente relatar. Quando a gente vem sempre tratando a questão da regularização do condomínio como um processo natural e necessário, para que a gente tenha paz, que a gente tenha tranquilidade, que os nossos imóveis possam ser ainda mais valorizados e que a gente possa ter tranquilidade quando a pessoa for vender o imóvel, por exemplo, vai poder financiar, etc. Então tem várias vantagens aí em relação a isso. Então a gente vem tratando disso, fazendo reuniões e tal. Então, quando terminamos a nossa obra de drenagem, nós buscamos os meios de fazer a regularização, independente da questão fundiária. Esse é o ponto, tentar regularizar e deixar essa questão fundiária para depois. Só que a gente não encontrou apoio no GDF, em nenhuma instância que nós buscamos, fizemos várias reuniões e tal, inclusive com secretário de governo e tal, mas não conseguimos esse apoio para avançar nessa regularização. Inclusive a CEDU também, tentamos falar com a CEDU, nada aconteceu. Chegamos a fazer, num determinado momento, que no caminhar do processo a TerraCap se manifestou, falando que tinha interesse em fazer um acordo, aí sim nós procuramos a TerraCap para entender qual é o acordo que a TerraCap tinha a intenção de fazer conosco. Um acordo para encerrar um processo que vem já há 20 anos, que poderá durar mais algumas décadas. Então, neste momento, nosso posicionamento foi sempre o seguinte: a gente aceita pagar um valor simbólico a título de regularização, porque nós temos o entendimento de que a terra é uma terra particular, porque assim compramos, e que tem uma escritura que está suspensa, mas não está cancelada. Muito bem. E a TerraCap se manifestando na outra posição, de uma forma bem frontal, as coisas não avançaram, e agora veio aí essa sentença no final do ano, e em função disso a gente foi buscar apoio, porque o próprio GDF é réu também nesse processo de ambiental, e com isso nós acabamos tendo uma reunião com o governador, e o governador chamou a TerraCap, etc., conosco lá, e se posicionou da seguinte maneira: falou assim, nós temos interesse em apoiar o condomínio nesse processo de regularização, apoiar em relação também a essa questão da multa ambiental, trabalharmos juntos para resolver esse problema, mas nós precisamos resolver essa questão definitivamente. Então, quero que vocês entrem em contato com a TerraCap para que vocês cheguem a um acordo. Mas falou, ok, temos interesse de regularizar o condomínio, vamos ver, conversa com a TerraCap. E aí a TerraCap se posicionou mais uma vez, vocês, para isso, o pressuposto tem que ser terra pública, tem que considerar como terra pública. Falou assim, isso aí é uma questão complicada. E aí a gente falou, tem outros meios, a gente conversou com o advogado, tem outras maneiras da gente tratar essa questão, tentar não discutir essa questão de terra pública particular, não discutir o mérito da ação e tentar fazer uma coisa sem a discussão do mérito. Muito bem. E aí, mas de qualquer maneira, teria que o acordo sempre significa pagar alguma coisa, Sim. E nós falamos assim, ok, mas para a gente começar a trabalhar nessa discussão, nós precisamos saber o seguinte: o quanto seria? Aí eles disseram, pois é e tal. Aí eu falei, não, a gente quer saber um valor. Não, porque esses cálculos são complexos e tal, tudo bem, mas a gente quer uma referência, senão não dá para a gente conversar. Não vamos nos comprometer a avançar no processo sem ter pelo menos o número. E aí, para nossa surpresa negativa, eles apresentaram um valor astronômico foi nessa última reunião. Dia 12 agora,
Foi dia 13. Dia 13, é. Semana passada. Isso. Então, dia 13. semana. Essa semana, né? Foi foi quinta-feira, isso. ontem. Foi quinta-feira. Então, apresentaram um valor e nós, né, estávamos presentes, além de nós três, estava também os dois advogados e o presidente do Conselho Fiscal, né, para poder ter uma participação mais efetiva, né, uma transparência maior. E lá na Terra Cap, quem eram os responsáveis lá da... Lá nós tínhamos 3 membros, né? Tinha o diretor comercial, o diretor jurídico e o diretor e o gerente comercial. Sim. Então, os 3, né, representando a Terra Cap. E o diretor jurídico vem acompanhando esse processo, né, indicado, né, segundo ele, indicado pelo próprio Ibanez, para poder resolver essa questão. Ah, tinha alguém do OGDF também com você? Não, Da Terra Cap? Não, da Terra Cap, né? Tá. Tô falando que o diretor recebeu, né, segundo ele, recebeu essa incumbência de fazer esse ponto aí, né, junto com a Terra Cap, né, para poder, junto com a área comercial, para poder resolver essa questão. Então, apresentaram esse valor, todos nós, naturalmente, né, apontamos, né, que falou, ó, tem 2 questões aí, porque eles apresentaram um preço do lote de 475 mil, que o nós valor de julgamos, mercado que eles... valor de analisaram, mercado, né? valor de mercado atual, mas o que nós consideramos é o seguinte, né, que o valor tá muito alto, né? Não é o valor de mercado exato, porque nós temos aí pouquíssimas unidades. Essa semana mesmo eu tenho notícia de um lote que está sendo comercializado por mais ou menos 400 mil. Então, quer dizer, está acima disso. E outra coisa, né, a gente até colocou o seguinte, ó, se hoje o lote está 500 mil, como é que a gente encontra várias casas na faixa de 650 a 700 mil? Né? Casas que você gastaria 300, 400 mil. Então, nós não vamos comprar um lote vago, entendeu? Nós vamos, digamos assim, negociar o lote que nós já temos. Então, quando você avalia de uma maneira diferente, você vê que não é assim. E aí, tomando como referência, né, por exemplo, né, a gente discutiu essas questões, a urbanizadora Paranozinho, né, que é um valor bem mais acessível às negociações. Alguns condomínios aqui na região. Isso, exatamente. Então, tem várias referências aí, né, mas eles questionam que ali é particular para particular. Então, eles possuem liberdade para negociar. E do público para particular não tem essa liberdade. São muito engessados na questão legal, na questão da legislação, na questão dos critérios, etc. Né? Então, que até aí, isso faz diferença. Né? Exatamente. Então, eles falaram que não teria como fazer, né, nos padrões da urbanizadora Paranozinho. Mas, mesmo considerando os padrões, né, de mercado, nós ainda entendemos que o valor está muito alto em termos de valor estabelecido para o lote, né, e as benfeitorias estão subavaliadas, na nossa opinião. Entendeu? Como eles chegaram nessas contas? Eles explicaram? Pois é, eles tinham informado para a gente que eles explicariam detalhadamente o critério, mas eles não explicaram naquela reunião. Né? E como nós somos muito contundentes na defesa, né, de uma situação diferente, falando que é um absurdo, né, esse valor, e aí acabou que eles não explicaram, mas eles ficaram de nos enviar, porque nós enviamos, para a gente assegurar, nós enviamos um ofício solicitando que fosse considerado todas as benfeitorias, etc, etc. Listamos tudo direitinho e tal. E aí eles falaram que vão nos responder trazendo aí a informação detalhada dos critérios. Como eles a partir chegaram. a partir daí a gente vai fazer um estudo interno, né, do valor das nossas benfeitorias, projeções, etc. Né, fazer o que for necessário para a gente mostrar que o valor que eles estabeleceram está muito alto, entendeu? E esse valor que eles chegaram foi dos 475 mil, né? 475 mil lote. Mais um lote de 500 metros. Lote de 500 metros, exatamente. É uma referência. Esse valor, o que eles falam? Assim, ó, esse valor aí é um valor de referência, então se o lote for maior, vai ser um valor proporcional. Isso era vai minha ser dúvida. valor maior. Porque temos lotes de 800 até de 1.000 metros. Sim, aqui, sim. Os de esquina, Tem por lotes, exemplo. tem lotes maiores e o valor será maior. Então seria maior proporcionalmente. Isso, proporcionalmente, exatamente. E aí, essa questão aí, eles colocaram que existe uma margem de discussão, né, assim, a partir de critérios técnicos. Então, nós vamos levantar os critérios técnicos para que a gente possa discutir. Uma outra questão que vou deixar o doutor Paulo falar, né, foi ele que levantou a questão porque a gente está fazendo um acordo, não é uma compra simplesmente. Nós não podemos ser tratados, né, nós entendemos, nós não podemos ser tratados da mesma forma que outro condomínio que não tem uma escritura. Nós temos escritura. E eles também são responsáveis. Então, no acordo, a gente está entendendo que eles não estão cedendo nada, entendeu?
Como assim? Vai fazer um acordo, vou comprar como se fosse qualquer situação, se a gente não tivesse escrito, se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Então, nessa coisa, nós estamos entendendo que não está havendo boa vontade, né, para fazer um acordo por parte da Terracap. Eles simplesmente estão impondo um valor, né, que, num primeiro momento, no primeiro embate, né, que foi em um determinado momento até acalorado, no primeiro embate, eles falaram, não, mas a gente está aqui negociando. Ok, então vamos aguardar, então, as informações e nós vamos contrapor com o critério. E eles deram prazo para fazer não falaram, deve mandar nos próximos dias aí. Né? Mas a gente já vai estudando também, né, os nossos argumentos para a gente poder contrapor. Mas tem vários. Nós levantamos lá várias questões na hora lá, né? Levantamos vários pontos, entendeu? Inclusive que aqui os parâmetros aqui estão próximos aos parâmetros, né, até maiores que os parâmetros do Lago Sul, por exemplo. Então, quer dizer... Da avaliação deles. Da avaliação deles. Então, não tem lógica, né? Certo. Então, assim, a gente entende que tem espaço para poder reduzir, né? A gente não sabe o quanto. E nós, o que a gente tinha comentado, a gente tinha discutido é o seguinte, nós vamos levar para uma Assembleia a partir do momento que nós entendermos que é um valor que seja pelo menos razoável, né? E é claro, né, manifestamos também a nossa preocupação com a camada, né, menos privilegiada, porque eles têm uma visão de que o condomínio RK, por ser um condomínio que está muito bem cuidado, eles misturam as coisas. Como é um condomínio que está muito bem cuidado, eles acham que todo mundo é rico e não é isso. Todo mundo teria condições de pagar. Exatamente, não é isso. E a gente tem uma preocupação muito grande com essa parcela, né, do nosso condomínio que tem uma dificuldade maior, que teria efetivamente dificuldade. E eles chegaram a comentar as condições de pagamento? Sim, as condições, sim. Eu vi que a vista já tinha um desconto, né? 300 ou 360 meses que eles falaram? 360. 360 meses, né? Exatamente. E a taxa é uma taxa... é uma taxa baixa, né? É 0,4%. Então, a taxa é bem baixa. Pequeno. Só tem um detalhe. Tem um detalhe que é o seguinte. Eles estabelecem o valor do lote. Por exemplo, o que eles estabeleceram? 215 mil. Certo. Entendeu? 215 mil, se você pagar à vista... Você tem um desconto de 25%. Então, o que acontece? Se você tiver opção de buscar um recurso num banco que é associado, né, que você tem ali um convênio, alguma coisa assim, com juros baixos, você vai fazer a conta. Fala, então, eu pego o dinheiro fora e pago à vista, que vai ganhar 25%. Sim. Você vai pagar juros maior do que 0,4%, mas você vai ter desconto de 25%, entendeu? Certo. Então, de repente, para você vale a pena. Então, para quem não tem esse recurso, vai pagar o valor 215, entendeu? Que a gente julga o valor extremamente alto. E esse parcelamento seria direto com a Terracap? Direto com a Terracap. Tem essa solução, tem a questão do prazo, né? E tem a questão também da idade, que é um outro ponto que também foi colocado, né? Que há a possibilidade, por exemplo, se é um idoso, né? Que é um idoso que não teria, né, problema de faixa etária, não poderia fazer fazer um financiamento tão longo, ele pode colocar, por exemplo, o filho, né? Como exatamente, para poder fazer isso. Inclui o filho, que aí o filho alcança a questão da idade. Caso alguém não pague, o que pode acontecer? Isso é importante você colocar, porque teve até um condomínio que se manifestou no seguinte sentido: ora, o síndico não pode fazer esse acordo, eu sou proprietário, eu que sou responsável, né, pela minha unidade. O que acontece é o seguinte, a questão da regularização é assim, a gente discute com a maioria, porque nós estamos defendendo o interesse coletivo, porque se a gente for lutar individualmente, é luta perdida, né? Então, nós vamos lá buscar as melhores condições. Então, uma vez que nós entendemos que esse é o melhor caminho, nós decidimos em assembleia, né? Porque se a gente decidir que não é o melhor caminho, a gente vai continuar lutando e continuar brigando judicialmente, tá certo? Isso é uma decisão coletiva. Não é o síndico que vai decidir, não é a diretoria do RK que vai decidir, mas é a comunidade. Então, decidimos, ok, nós vamos, resolvemos aqui fazer. Então, é o seguinte, se você individualmente não quiser, você não é obrigado, entendeu? Que aí as pessoas que vão fazer a adesão, entendeu? A essa negociação e vão ter os seus imóveis regularizados. O problema é que, se você não quiser, é só você não aderir. Mas aí você vai ter que, em determinado momento, você vai ser acionado judicialmente, você vai ter que se defender sozinho. E se você perder, você vai perder os benefícios que foram alcançados na negociação. Entendeu? Aí você vai ter um problema muito maior. Então, isso é que cada um tem que avaliar, né, se vale a pena ou não. Então, o melhor mesmo é nós buscarmos a solução que atenda, né, a todos nós. É isso que a gente Então, se o coletivo decidir por aceitar o acordo e uma pessoa só não quiser, não, obrigado.
Ela fica por conta própria. Isso, fica por conta própria, né? Contra Em relação a essa questão. A terra cap, né? Exatamente, em relação a essa questão da regularização. Porque a regularização, ela não precisa da adesão de todos. A regularização do condomínio, lógico, tem 10 pessoas só. Por que tem que levar para a Assembleia? Porque se 10 pessoas só quiserem regularizar, vai ser uma movimentação imensa para regularizar 10 casas. Aí não tem sentido, né? Mas aí, se tiver a grande maioria, regulariza-se o condomínio, mas não regulariza aqueles imóveis. Está entendendo? Então, de quem não aderiu de quem não aderiu, exatamente. Certo. E isso aconteceu no Vila de Montanha, né? Tem notícia que as pessoas, alguns não aderiram, depois tiveram que pagar mais caro. Entendeu? Porque, inclusive, tem algumas coisas. Porque, primeiro, a gente está discutindo essa questão inicial, que seria o valor a pagar, depois tem vários pontos do acordo. Por exemplo, é uma possibilidade da gente congelar o preço. Então, negociou tal, aí vai pagar lá na frente, mas vai ser esse preço, entendeu? Negociado aí fica, já. Isso, negociado. Aí vai demorar 1 ano, 2 anos, mas ficou congelado. Sem subir, né? Entendeu? A tendência, né? E aí, enquanto isso, você vai se organizando financeiramente, etc e tal, né? Então, tem todas essas questões aí, que são questões que a gente vai discutir ao longo da caminhada. Mas, primeiro, é verificar se é um valor, uma faixa de valor que seja viável, para que a gente possa discutir isso em Assembleia, né? E quando a gente for levar isso, a gente vai buscar mais informações para ver o que é que dá para ser feito. Legal, tá certo? Ótimo. E corre o risco da pessoa perder o lote, depois, caso ela não aceite, não faça acordo, não queira pagar? Ah, tem sim. Tem risco. Pode ter, né? Sim, pode ter o risco. Tá? Porque ela vai. Porque o que acontece? Até o momento, né, de uma maneira resumida, nós não temos segurança absoluta em que. Aliás, nós não temos prova incontestável de que a terra seja particular. E a terra cap também não tem prova incontestável de que seja pública. Que é público. Então, exatamente. Uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, né? São coisas distintas. A gente pode fazer um acordo aqui, não significa que a gente esteja abrindo mão. Olha só que interessante. O título é uma coisa que o advogado nos alertou e nos orientou, é que é o seguinte, o título imobiliário, ele não é definitivo, entendeu? Então, ele pode ser questionado. Então, exemplo, nós temos aqui, nós vamos fazer o acordo com a terra cap, a gente paga. Se lá na frente surgir uma situação que a gente consiga provar efetivamente que é terra particular, entendeu? A gente pode ser revertido e a gente buscar tudo de volta. Interessante. Entendeu? Então, é por isso que essa solução é uma solução boa. E por isso que ela está atrelada, né? A gente pode avançar na regularização e aí a gente tem aí, digamos assim, a boa vontade de todas as áreas no sentido de resolver a questão ambiental, tá certo? Porque a partir daí a gente quer colocar tudo no pacote para solucionar tudo, entendeu? Porque hoje a ambiental, para quem não acompanhou, ela foi uma multa de 22 milhões, mas ela atualizada dá 218 milhões, que dá mais ou menos 100 mil reais para cada um de nós. Você entendeu? E sem ter nada, né? Então, se a gente conseguir resolver tudo no pacote, tá entendendo a lógica? É complicado, então, a gente, é bastante coisa né, que vai misturando, juntando. Exatamente. A gestão de vocês vai até quando? Até 2026, até setembro de 2026. Porque vocês têm bastante coisa para fazer nesse tempo, né? Tem uma luta grande, tem uma luta grande. Bastante coisa. E, seu Paulo, o que você pode acrescentar para a gente? Olha só, gente, precisa a gente esclarecer que nós temos 3 situações que as pessoas precisam entender que são distintas e que nós estamos tentando pegar esse limão que jogaram no nosso colo, esse imbróglio, para resolver os 3 problemas. Primeiro é a regularização. Não sei nem se questão de ordem. Regularização, que é através da terra cap. O outro problema é a ação civil pública, de onde surgiu essa sentença terrorista, tá? Impondo multa e obrigação, proibição de construir, de reformar e tal. E a outra ação que existe na Justiça Federal, que é a ação proposta pela terra cap de anulação da nossa escritura. Eu gosto de repetir isso, nós temos, o pessoal lá da terra cap não gosta, mas eu falo, toda reunião que nós vamos lá, eu falo isso. Nós temos uma escritura que foi dada pela terra cap. E a terra cap, nós presumimos que tem hoje, como tinha naquela época, um departamento jurídico para avaliar se o negócio era válido, regular ou não. Ok? Então. E se os documentos apresentados eram legais ou não. Pois é, ela Eles tinha. atestaram os documentos todos como legais, inclusive tem declaração do presidente da Terra Cap falando que a terra do RK é particular. O presidente anterior, não é o atual. Sim, naquela época, no início. Pois né?
Então, nós temos esses 3 problemas principais que nós estamos, desde quando a TerraCap, o jurídico da TerraCap, colocou lá no processo que tinha disposição para negociar, para fazer um acordo, nós fomos buscar, então, essa negociação. Qual é o acordo que os senhores propõem? Qual é o acordo que os senhores querem fazer, né? E agora, depois que saiu essa sentença terrível, é que nós, então, já estávamos em conversa com a TerraCap antes disso, e continuamos a negociação, a conversa. Então, o que nós pensamos é que, em qualquer acordo, nós vamos tentar resolver os 3 problemas, e não, porque o que nós dissemos lá, gente, nós não queremos aqui comprar lote não, porque nós estamos sentados aqui nessa mesa, dizendo lá, é para uma negociação de acordo, então todo mundo tem que ceder um pouco. Então, para ceder, nós temos que buscar um entendimento de uma composição que seja razoável. Porque quando nós estivemos na reunião com o governador botou nós assim numa mesa e botou todos os diretores da TerraCap, o presidente e o diretor da TerraCap, numa mesa, conosco, e disse, eu quero que seja resolvido o problema do RK. Disse, e vou aonde for preciso ir para resolver o problema. Vou falar com quem preciso for, para ajudar a resolver o problema. Foi isso que o governador falou lá no dia. Então, esses diretores da TerraCap, eles sabem que tem que resolver agora. É claro, gente, que quando a gente vai numa mesa de negociação, o primeiro preço não é o preço efetivo. Não, todo negócio sempre chega com preço... e nós esperávamos um preço menor, confessamos isso. Né? Então, quando eles vieram com esse preço absurdo lá em cima, nós contestamos e achamos que vamos conseguir um preço melhor. Eu gostaria, só para finalizar minha exposição, de dizer para os nossos condôminos que essa equipe, juntamente com a Dona Vera, desde essa época da Dona Vera, nós tiramos o condomínio de um grande buraco. O condomínio está praticamente falido. E nós tiramos o condomínio do buraco. Essa equipe saneou e colocou o condomínio nos trilhos do desenvolvimento. E acreditamos que essa mesma equipe, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, nós vamos conseguir desenrolar esse imbróglio que caiu no nosso colo. Tá? A gente sabia que aconteceu uma hora, né? Exatamente. É isso mesmo. Quem comprou lote no RK sabia que tinha comprado um lote irregular. Eu sabia que tinha comprado alguns lotes irregulares, né? E todo mundo sabia. Um dia essa conta ia chegar, né? Um dia iria acontecer. Então, a gente só não sabia como. Então, nós vamos, gente, continuar com o mesmo afinco, com a mesma luta, com a mesma dedicação para buscar uma solução que seja razoável. Não vai ser boa nem maravilhosa, mas vai ser razoável. E que dessa solução surja uma condição que a pessoa possa pagar para ter a sua escritura. Porque quando eu tenho um imóvel sem escritura, é um preço. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um imóvel que vale 500 mil, um exemplo. Se eu pagar 100 mil para eu ter essa escritura, no outro dia esses 100 mil vale 200. Vale muito mais do que os 100 mil. A valorização. Porque há agrega um valor muito grande ao imóvel, à escritura. Né? Então, nós esperamos isso, tá? Que isso venha a acontecer, que a gente consiga a condição para que todos possam ter a sua escritura e a gente possa se livrar da multa, ou no mínimo pagar uma multa simbólicazinha, um valorzinho ínfimo, uma coisa assim. Não estamos garantindo nada, tá, gente? Mas vamos lutar por isso. E acredito que vamos obter vitória. Nós
Eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre o advogado que foi contratado. Tem muito tititi nos grupos. Nós contratamos um novo advogado porque havia uma necessidade de reforço. Eu sou advogado, formado pela UNB, com pós-graduação, mas eu não me sinto à altura de fazer uma defesa desse porte. Então é uma coisa muito específica. Então, quando um técnico está precisando reforçar a equipe, ele vai buscar o que há de melhor no mercado. E nós contratamos o que há de melhor no momento, no mercado. Daí a necessidade de reforçar essa equipe, tá? Eu sou advogado, eu acho que foi na primeira ou na segunda gestão da Dona Vera, nós fizemos uma petição, né? Eu mesmo fiz essa petição mostrando todo o histórico do RK e tal. O juiz não tomou nem conhecimento. Não. Entendeu? Como não tomou conhecimento na sentença agora, que não tomou conhecimento de nada. Ele deu uma sentença atendendo diretamente o que o Ministério Público, o promotor, falou em 2005. Ele não falou nada do que nós apresentamos, ele nem mencionou nenhuma das nossas provas que nós juntamos no processo, nada. Então, por isso, eu acredito muito na possibilidade dessa sentença cair. Tá? Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de falar. Acredito que nós vamos conseguir desenrolar isso no velo. Viu? Porque nós temos dedicação. Licor, algum complemento? Não, só um complemento nessa ação aí. Essa ação, acho que são 7 réus para a desconstituição do condomínio lá em 2001. Tem o governo, tem o RK, tem todas as partes. Só o RK se movimentou para resolver o problema. O RK correu atrás dos órgãos ambientais, correu atrás de negociar com os vizinhos para achar área para fazer as bacias. O RK construiu as bacias, fez tudo sozinho. Aí vem uma sentença maluca dessa, como diz o deputado Ricardo Vale lá na tribuna, uma sentença terrorista para apavorar a população. E não é só aqui no RK que está acontecendo, tem outros condomínios também com sentenças absurdas dessas. Nós fomos os únicos que procuramos resolver o problema. A gente estava achando que, inclusive, íamos entrar com ação pedindo falta de objetivo, né? Derrubada da ação, porque já tinha concluído e não tem erosão mais aqui, não tem dano ambiental nenhum mais aqui. Aí vem essa sentença maluca. Aí, do outro lado, o Estado, que tem a obrigação de prover moradia e tudo que é garantido na Constituição, vem com essa posição altamente comercial da Terra Cap de só faturar. A Terra Cap está enfiando a faca no pescoço mais do que uma empresa particular, que é a UPSA ali do Paranazinho, que colocou uns preços razoáveis para regularizar os condomínios. A Terra Cap não fala com a gente assim, vamos regularizar. Vocês reconhecem que a terra é pública e compra da gente de novo. Eu, como de fora, como só morador, para mim parece isso, eles só querem arrecadar. Eles só querem arrecadar, é o único objetivo deles. Agora, eu, enquanto morador, enquanto estiver ainda participando da gestão do RK, eu vou defender sempre o RK, a escritura como válida, porque até hoje a escritura não caiu, a escritura está valendo, ela está suspensa, ela não caiu, a terra aqui é particular. Agora, um acordo a título de regularização, onde joga tudo numa mesa, não entra no mérito de ação nenhuma e resolve a questão, aí eu acho que vale a pena para o RK fazer um acordo. Vamos supor, baseado nesse preço alto que a Terra Cap colocou, só para facilitar a conta, se um lote é 500, eu falo que o lote é meu, você fala que o lote é seu. Aí fala assim, mas essa ação vai ficar ainda mais 10, 15 anos, 20 anos na justiça, vamos fazer um acordo aqui? Vamos. O valor do lote, então, é 250. Você compra a minha parte ou eu compro a sua. Certo. Então, se nós vamos fazer um acordo com a Terra Cap para não entrar no mérito da ação, então, qual é o valor? 250? Desconta-se, então, as infraestruturas, a infraestrutura toda que foi feita no RK, e você vai ter um preço da terra nua. Aí sim, eu acho que é um acordo justo e que vale a pena a gente trilhar nesse caminho. Mas igual a Terra Cap quer fazer, ou vocês aceitam o nosso preço ou não tem conversa, eu acho que a gente também tem que falar do lado nosso também não tem conversa, nós vamos deixar o processo ir na justiça. Até sair uma sentença, porque isso aí ainda está citando réu na primeira instância.
E a TerraCap não é só o RK que tem esse imbróglio, não. Aquela divisão amigável, ela foi feita numa área de 7.000 hectares. É a mesma situação. São 10 escrituras. A TerraCap tem uma delas, que é a maior área, tá dentro da divisão amigável, pertence à TerraCap. O RK são só 148 hectares dentro dessa divisão amigável. E está tudo aqui, ó, da saída norte aqui até na Rota do Cavalo, por lá de cá, essa área da frente aí, tudo está nessa divisão amigável. E quem atestou esse documento como verdade para fazer a escritura? A TerraCap. Quem assinou? A TerraCap. Quem registrou em cartório? A TerraCap. Agora a TerraCap vem falar que nós temos que reconhecer que é público e comprar dela de novo por esse preço absurdo? Eles não reconhecem esse antigo que eles mesmos assinaram? Nada. Nada. Aí como que a gente vai reconhecer e fazer um acordo com eles hoje se eles querem derrubar um acordo que eles fizeram e eles assinaram um tempo atrás? Que idoneidade ela tem para isso? Então a gente não pode aceitar que a TerraCap é dona da verdade, porque não é. Nós, moradores, temos que ficar unidos e atuar conjuntamente e pressionar as autoridades que a gente conhece para interferir nisso aí e ajudar o RK. Então, para fazer esse estudo que nós vamos levar para a TerraCap, não tem um prazo, né? Definido ainda. Não. A próxima reunião já tem data? Não. Também não? Não, porque eles vão mandar e depois que a gente fizer o estudo aí, a gente se manifesta e marca a nova data. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Não, acho que é só mesmo essa... Eu tenho uma outra dúvida, então, sobre aquele outro processo, que agora em fevereiro seria a fase de entrar com o nosso recurso, né, daquela decisão. Ah, sim. Como que está isso aí? Nós entramos com embargos, né? Embargos de declaração, que é, na verdade, uma petição de uma explicação do juiz em relação aos pontos que eventualmente ficaram imprecisos, pontos que não foram pontos omissos, etc. Né? Então, essa primeira colocação, essa primeira petição, né, que foram os embargos, o juiz vai ter que primeiro se manifestar em relação a isso para depois de entrar com recurso, entendeu? Sim. Porque os embargos eles são respondidos pelo próprio juiz, né? Então, já teve, o Pedro Passos já entrou, o RK também e o GDF também, né? Procuradoria do GDF, o GDF como é réu também, já faz parte, né? Como réu, já entrou também. E enquanto o juiz não se manifestar em relação aos embargos, não vamos entrar. E ele tem prazo para isso? Não, na verdade não tem, mas não respeita. Tem, mas não respeita, exatamente. Exatamente. Por ele mesmo, por vontade própria, né? Mas enquanto isso, obras continuam paradas. Infelizmente a gente vai ter que aguardar. E por quê? É claro que se a coisa arrastar muito, a gente vai fazer uma petição para poder esclarecer melhor as condições, o que é viável fazer, o que não é viável, etc. Mas, num primeiro momento, nós entendemos que é importante que a gente respeite de uma maneira integral para evitar que a gente seja colocado numa condição de desrespeito, né, a uma sentença. Porque é claro que o nosso posicionamento, isso pode influenciar uma decisão de um recurso. Porque aí vão falar assim, inclusive a RK não respeita, continua fazendo, etc, etc. Então eles são já acostumados a não respeitar a lei. Então, quer dizer, é uma coisa complicada, né? Então a gente está fazendo o nosso papel melhor para que a gente minimize os efeitos, né, dessa sentença. Tá certo? Que a gente consiga reverter essa sentença. Legal. Então, quanto a essa reunião com a TerraCap, resumindo, nós vamos tentar sempre baixar o preço e tal. Quando chegar num preço razoável, vai levar para a Assembleia decidir. Exatamente. Só vamos levar para a Assembleia quando o preço chegar no limite da negociação. Porque aí tem essa questão que o Licu colocou, pode chegar no valor, a gente pode não chegar no valor razoável, aí mais a TerraCap bateu o pé, falou, não, daqui não mexo mais, é isso aqui. Aí a gente vai levar para a comunidade decidir. Ok, nós temos dois caminhos. A gente vai assumir essa negociação aqui, esse acordo, ou a gente vai colocar o pé na parede e vamos continuar brigando. Então essa é uma posição que a gente vai ter que definir, mas lá na frente a gente só vai chamar a Assembleia quando esgotarmos as condições, né? Porque senão, né, fica difícil. Então esgotarmos a condição de negociação, aí a gente chama a Assembleia. Ótimo. Tudo certo, São Paulo? É isso mesmo. Só ficando bem claro, nós ainda estamos aguardando a decisão dos embargos. Tá. Só após a publicação da decisão dos embargos é que recomeça a contar o prazo
para a apelação. Tá? Então tem muita gente que não... mas já está em qual é a decisão? Não, a apelação ainda nem entrou ainda. Tá? Tem os embargos. Os embargos estão aguardando a decisão sobre os embargos. Depois que sair essa decisão dos embargos, é que nós vamos entrar com apelação. Tudo bem. Tudo certo, Nicolo? Tudo bem? Então tá, isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês, estão acompanhando a gente. E assim que tiver mais alguma notícia, mais informação, eu vou falar com o Avelino, com o seu Paulo, a gente vai marcar com o Nicolo também e levamos para você qualquer informação nova que pode acontecer nesses dias. Muito obrigado, até logo.